Glória, primeiro lugar de depois eu vou pegar a frase de entendimento, chegar no substituto de agora da alegria. Isso, eu quero escrever isso. Saudando o Papai do Senhor Jesus Cristo, amém, amado? Amém. Glória a Deus. Que alegria em ver a Grace. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão Arthur, louvado seja o nome do Senhor. Minha irmã Sara, minha irmã Terezinha, Elane. Elane é hoje ou amanhã, Elane? Amanhã. É amanhã mesmo. Glória a Deus. 17 anos, né? Envelhece nunca essa menina. Henrique. Falei, que um dia eu posso dizer o mesmo, né? Aleluia. Amados, abra o Santo Livro na carta de Paulo a Tito. Vamos terminar a epístola de Tito hoje, permitindo o Senhor. Meu irmão Éder, Pai, meu amado, Pai, minha irmã. Tito capítulo 3. Tito 3. Aleluia. Arthur falou que eu estou de goiaba. Glória. Vocês acreditam que essa blusa aqui eu utilizei quando eu noivei com a minha esposa? Olha aí. Aí hoje, na hora de vir para o culto, cheguei na correria. Qual blusa que eu pego, olhei para ela e falei, rapaz, mas será que entra? Será que entra? Entrou. Eu tinha 16 anos quando eu noivei, você acredita nisso? Olha aí. Estou falando, Deus conserva a roupa do crente. Amém. Deus conservou no deserto e conserva hoje. Que ele tem tempo atrás, né? Tem tempo atrás, meu irmão. Aleluia. Tito capítulo 3. Todos, amém? Diz assim a Sagrada Escritura. Deixa eu ver se a minha versão é a mesma aqui. Não, eu estou com uma outra versão aqui, amados. E eu acho que é King James, não tenho certeza não. Mas tem alguém com a King James aí? Só para ver se é semelhante. Aí, no início está assim, ó. Lembra a todos que devam ser submissos aos que sobre eles governam. Está assim a King James? Então essa é a King James. E as autoridades sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas, porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas e genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor.
quanto aquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. Quando eu te enviar Artemas e Tíquico, vem depressa ao meu encontro. Em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. Empenha-te diligentemente e providencia tudo que for necessário para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em leis, e de Apolo. Os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas e não sejam improdutivos. Todos que estão comigo te saúdam, tu, pois, saúda também a todos quantos nos amam na fé. Graça seja com todos vós. E eu digo amém. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amados, então, vamos, pela bendição e graça do Senhor, analisar todo esse capítulo 3 de Paulo a Tito, algo muito importante, oportuno e pertinente. Dentro de uma doutrina, até que eu disse na última sessão, quem estava possivelmente vai lembrar ou lembre, que tinha uma doutrina que já na época de Paulo, de Tito, de Zenas, Apolo e todos esses que compunham o corpo ministerial do apóstolo Paulo, já havia essa doutrina que hoje, atualmente, ainda está em vigência. Qual? A do universalismo. Quem lembra que eu falei sobre essa doutrina? Universalismo. Você lembra, Tiago? Universalismo. Por quê? Porque aqui no capítulo 2, no versículo 11, olha só o que diz. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Por isso, que nos é nos ensinado pelo nosso pastor e pela nossa congregação, e pelo fundamento bíblico total dessa escritura, que nós devemos ler texto e contexto. Mas o universalismo, o que ele pinça? Ele pinça esse texto aqui, está vendo aqui? Deus ele não vai condenar ninguém. O Deus ele é extremamente misericordioso, bondoso, amoroso, generoso, e ele há de salvar a todos. Está vendo aqui? A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E essa doutrina do universalismo, ela até ensina que o próprio Satanás há de ser regenerado, há de ser perdoado na consumação dos séculos. Agora, como que Satanás há de ser perdoado, sendo que ele pecou no corpo glorificado, pecou no estado de plenitude? Então já não há mais perdão para Satanás, há perdão para a raça humana. No vídeo que eu postei essa semana sobre intercessão, eu peguei o texto fundamentado de Isaías, que ali a Bíblia diz que ele intercedeu pelos pecadores. E o primeiro ato de intercessão, o que é a intercessão? Intervir, impor-se, interpor-se, fazer uma audiência, intervir violentamente. Deus foi esse que fez o primeiro ato de intercessão, de interpor-se violentamente para não consumir a sua criação, o homem. Lá em Gênesis 3:21 diz que ele teceu de peles de animais para cobrir Adão e Eva. Então Deus ele matou um animal totalmente inocente, justo, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, e ele morreu por causa do pecado de Adão e Eva, para os cobrir, visto que quando eles pecaram, eles perceberam a sua nudez, falando de pecado, e foram ministrando aqui pelo diácono Jorge. Eu peguei o fim da meada,
que o pecado nos faz divisão entre nós e Deus. Mas nosso diácono Jorge ele sempre pauta muito bem isso, que o pecado faz divisão entre nós e Deus, não de Deus para conosco. Tanto que Adão e Eva pecam, Deus vai a eles, como ia de costume, e não os consome, e não os mata, de maneira plena e absoluta. Ele age ali de misericórdia, de benevolência, de graça, de perdão. Tanto que, por exemplo, Mateus capítulo 8, quando o Senhor desce do monte, quem lembra? Vem o leproso e fala para ele: Senhor, se tu quiseres, tu pode me fazer ser limpo. E o Senhor fala: eu quero. E o que ele faz? Ele toca no leproso. Não o leproso que toca nele, é ele que toca no leproso. A lepra do leproso não passa para Cristo, mas a graça, a misericórdia, a santidade de Cristo passa para o leproso. E o leproso passa a ser limpo por causa da pureza, da santidade, da graça, do perdão divino. Mas o leproso, ele entrou em consciência de saber da sua debilidade, de saber da sua condição. Condição essa de caído, de pecador. E ele falou: se tu quiser, tu pode me fazer limpo. E ele fala: eu quero. Então, na primeira aliança, o perdão, a graça cobria. Na segunda aliança, ela tira o pecado do mundo. Aí vem esse fundamento doutrinário errôneo e herético, que diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, manifestada pelo poder de Deus. Mas essa salvação, amado, nos conduz a uma vida diferenciada. Porque se Ele nos salvou, amado, a Bíblia diz que quem nasceu em Cristo, ele vive em novidade de vida. Novidade de vida. Então nós vamos tratar desse capítulo aqui de uma salvação que conduz a boas obras na prática, no cotidiano, no dia a dia, na vida civil, na vida social, relacional. Porque essa graça barata diz que o Senhor salva e eu posso viver de qualquer maneira porque Ele me salvou. Mas não, aquele que é salvo por Deus, ele vive em novidade de vida. O diácono Amaury, pregando o evangelismo, ele citou um exemplo que eu já citei aqui também, que quem teve um encontro com Cristo, e olha só como é que é a arte da pregação. A arte da pregação é algo maravilhoso, né? Nós fazendo o evangelismo ali na Piedade, encostou-se uma carreta do lado. E o Amaury pegou o exemplo da carreta ali no momento da pregação para dar uma ilustração do que é o encontro da criatura com o Criador. E ele diz assim: amado, se eu ou você ou qualquer ser humano for atropelado por esta carreta, tem condição da gente ficar da mesma maneira? Não tem. É impossível. É impossível. Por exemplo, quando citei esse exemplo aqui, eu falei assim: olha só, amados, suponhamos, eu estou para vir para o culto, e eu peguei a minha moto e vim na pressa, porque a gente estava em cima do horário, e acabei me acidentando, fui atropelado por uma carreta, mas está tudo bem comigo, eu estou aqui. Você vai, pastor, está ficando maluco? Você foi atropelado por uma carreta, e não há nenhuma escoriação em você? É impossível. Das duas, uma, ou isso não aconteceu. Essa carreta era de papel, de veludo, era do seu filho, era de brinquedo. Mas não, mano. Quem é atropelado por uma carreta vai ficar totalmente desconfigurado. A mesma coisa é alguém que tem um encontro com Cristo. Não tem como ser a mesma pessoa. É uma nova criatura, mano. É um novo ser. É uma nova pessoa, uma nova natureza. Ele não está falando de simplesmente uma reforma. Não. É um outro ser. É um outro ser. Por exemplo, o ser que tinha 16 anos que noivou com Luana era totalmente diferente desse que está aqui dentro. Primeiro, já era mais magrinho, sequinho. E por incrível que pareça, era mais preto ainda. Parece que eu arrefeci um pouquinho na boca ali. O cromo parece que saiu um pouquinho, né? Trabalhando na sombra, né? Não sei como foi.
De repente foi. Teve um tempo que eu trabalhei na Telsul, lá no Rio de Janeiro, sangue de Jesus tem poder. Abrindo vala. É igual seja a porta da Globo de Turim, daqui a pouco você vai ver, tá tudo branco, cabelo tudo lisinho. Então, o ser que está aqui dentro é totalmente diferente. E é isso que Paulo ele quer ilustrar. Ele está dando continuidade naquilo que ele falou no capítulo 2. Ele vai falar no capítulo 3 o viver íntegro da igreja na sociedade. Como ela se comporta, como ela se movimenta. E é isso que a gente vai aprender aqui. Versículo 1 e 2 diz: lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não promovam calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. A primeira abordagem que Paulo menciona aqui é para que a igreja, o cristão, a liderança, todos devam ser submissos aos que sobre eles governam. E isso ele fala dentro da própria igreja para a sociedade. Tanto que ele diz: os que sobre eles governam e as autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom e não promovam calúnia de ninguém. Quem está falando? Não peque pela boca. Não cometa o pecado através da língua. Amado, a nossa língua, ela é um caos. É o único órgão do corpo que a Bíblia diz que é inflamado pelo inferno. Tiago fala isso. Não fala isso do olho, não fala isso da orelha, não fala isso da mão, não fala isso do pé, fala só da língua, da boca, que é o único órgão que é inflamado pelo inferno. E que a gente não deve praticar a calúnia de ninguém, mas sobretudo ser submisso às autoridades. Agora, até que ponto o cristão deve ser submisso? Até que nível vai esse ponto de submissão? Nós já devemos saber que devemos ser submissos independentemente da autoridade que esteja no governo. Independentemente. Agora, há um limite escriturístico, há um ponto canônico. Primeiramente, para a gente fundamentar isso daí, eu quero ler junto com os irmãos. Abra aí junto comigo Romanos capítulo 13. E o irmão me ajude aí lendo Mateus 22, 15. Romanos 13. E um outro irmão aí me auxiliando também, 1 Pedro 2, 13 e 14. Quem vai ler 1 Pedro 2, 13 e 14? Só para que eu saiba. Quem vai ler? Então vou começar primeiro lendo aqui Romanos 13. E depois alguém lê para mim aí Mateus 22, 15. Eu leio Mateus. Opa! Eu li uma, deu primeiro. Então, Arthur, já que você queria, você lê 1 Pedro 2, 13 e 14. Tá bom, amado? Então acompanha comigo aí Romanos capítulo 13. Olha o que Paulo escreveu. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade. Olha o que a Escritura diz, amado. Olha isso aqui. É bíblico. Não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por quem? Por Deus. Por Ele. Ok? Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem. O que Paulo falou lá? Que vocês se empenhem a praticar o que é bom. Não calunia ninguém, seja pacífico, equilibrado, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. E ele diz 3. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam bem, mas para os que fazem o mal. Não quereis sentir
sentir-se ameaçado pela autoridade, faz o bem, e ela o honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. Só pede um pouquinho as crianças para falar um pouquinho mais baixinho, está me desconcentrando. Está me desconcentrando. Diz assim: pois ela serve a Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada, e é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejam submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por esta razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, a seu trabalho, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Daí, cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então aqui nós vemos um fundamento bíblico totalmente social. E ele diz que essa autoridade, ela foi estabelecida por Deus, foi Deus que instituiu, e independentemente da postura dela, ela está dizendo: faça o bem. E a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. O que ele está falando? Paguem seus impostos na medida possível. Mas todo mundo rouba, mas você não é ladrão. Está entendendo? Mas você não é ladrão. Leia aí Mateus 22:15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam na última palavra. Enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhes a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E ele lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém. Até aí. Então, tinha uma classe religiosa, se podemos colocar assim, que eles estavam questionando a Jesus. Por quê? A liderança de César era justa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Aí essa classe religiosa chegou para Jesus para experimentar e falou: Senhor, olha só, é correto pagarmos impostos a esse corrupto? Traduzindo, é correto nós pagarmos nossas contas se eles nos roubam? É correto pagarmos nossas contas se nós não temos acesso à educação? É correto pagarmos nossos impostos, nossas contas, se nós não temos acesso à saúde? Aí Jesus: me dá essa moeda aqui. O que está nessa moeda aí, nessas fichas? Qual é a face? A de César. Aí Jesus: então, dá a ele o que é dele, e dá a Deus o que é de Deus. O que é de César? Oi? O dinheiro. E o que é de Deus? Louvor, adoração, honra e uma palavra-chave: obediência. Obediência. Então, a nossa obediência não é estritamente a autoridade em si. A nossa obediência, ela está contida em Deus. Em Deus. E nós estamos lendo textos aqui de homens que pegaram talvez lideranças políticas, sei lá quantas vezes mais pior do que a nossa. Porque, por exemplo, a nossa, apesar que eles matam de maneira diferente, mas matam, né, amor? Eles matam de maneira diferente, mas matam. Por exemplo, governos anteriores nossos acabaram com o nosso país. Deixaram o nosso país na lona, quebrado. Eu não sei por que ainda a gente não se tornou uma Venezuela da vida. Talvez pela riqueza natural, pelo
antigo do nosso país, da nossa nação, do povo aguerrido que nós somos, batalhadores, guerreiros, trabalhadores. Mas o rombo financeiro que ocorreu no nosso país era para que todos nós tivéssemos aqui a mendigância. Por exemplo, só o fato de eu hoje chegar em casa e poder talvez escolher uma roupa, ainda que essa daqui tenha mais de quase 20 anos, já diz que eu sou um afortunado. Porque tem gente que não tem nada. Tem gente que não tem o que vestir. Está com aquela roupa e vai dormir com ela hoje, vai dormir com ela amanhã, e assim vai. Então isso já fala da graça que é sobre nós. Então, independentemente do comportamento das autoridades que estejam em eminência, e isso eu estou falando na esfera política, na esfera trabalhista, que tem patrões que, né, são injustos, corruptos, manipuladores, e pior, quer nos induzir a erro. Aí que está a chave. Oi? Demônio, com certeza tem demônio. Então, aí que está o gatilho. Quando uma liderança, uma autoridade quer nos induzir a erro, devemos se submeter a ela? Aí não. Aí eu tenho a carta branca do Senhor para desobedecer essa autoridade. Aí sim. Quando uma liderança, seja ela política, trabalhista ou até religiosa, ou seja, um pastor, um presbítero, um bispo, seja lá o que for, me induz ao erro, mediante a santidade de Deus e a sua palavra, eu tenho liberdade da parte do Senhor de não obedecer essa autoridade. Entendendo? Fala, à vontade. No meu trabalho, na minha entrada, 22 horas, eu faço checklist. Sim. Eu tenho que ver as avarias. Sim. Então, eu sempre coloco certo. Entendeu? Então, quando chegava algum carro batido, e tem aquele que é patronal. Eu não sou patronal. Só um patronal significa o quê? Obedecer o patrão. Tem um funcionário que é patronal. Sim. Dependendo do que for certo ou não, vai obedecer o patrão quer ganhar dinheiro. Sim. Tipo assim, eles cobram pneu furado, mola de motorista, que é desgaste natural. Sim. Então, quer dizer, quando chegava um carro batido, aí tem aqueles que puxam pro patrão. Eu fazia o meu, não mais nem menos. Aí quando chegava um carro batido, e era a minha vez, eles viam eu com a minha prancheta fazendo, sempre vinha um gerente pegar e falar: Grace, escreve isso, ou quando não pegava da minha mão, que eu estava anotando, para poder dar uma caprichada a mais. Entendi. Eles já sabiam que eu não iria fazer isso. Sim. Está vendo aí? Então esse é o contexto. 1 Pedro, lá. 1 Pedro 2, 13. Isso, 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Por amor de quem? Do Senhor. Do Senhor, não é por causa dele. Quer ao rei como superior, quer governadores como por ele enviado para o castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Agora, quem que escreveu essa epístola aí? Pedro. Quem era o governante da época de Pedro? Nero. E olha o que está escrito aqui, ó. Como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pedro fazia mal ou fazia bem? E por que Nero mandou matar ele? Então nós devemos estar dispostos o suficiente a fazermos o que é correto e, se possível for, pagar o preço com a nossa própria vida para glorificar o nome do Senhor. Porque pode chegar a esse nível de a nossa própria vida, às vezes é um emprego que fica em xeque. Tudo bem, o emprego a gente arruma outro, né? Mas a vida do cristão não se resume a essa esfera, se resume à esfera eterna, celestial, amém?
Diga. Só para reiterar, muita gente acredita, né, que quem governa o mundo, os governos, é Satanás, né? Sim. Mas o mundo já é maligno, mas o texto que o senhor leu aí, ele replica muito bem, né? Dizendo que toda autoridade, independente seja boa ou ruim, foi o Senhor que colocou ali naquele lugar. Ou seja, o governo ainda é do Senhor, ainda é de Deus. É sempre do Senhor. Por exemplo, e ele fala, para castigo dos malfeitores. E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou com servos do Senhor? Porque, amado, de alguma maneira, Deus, Ele permite situações acontecer conosco, Jó. Sendo você bom, sendo você, Arthur, bom também, na sociedade, para que o nosso testemunho, primeiro, influencie outros e que de fato a gente venha a ser provados pelo Senhor. Provados pelo Senhor. Porque a própria tribulação, ela vai fazer isso. Ela vai ver quem é trigo e quem é joio. Entendeu, mano? Por favor. Então, o senhor falou isso aí para servir de exemplo, até na prisão de Paulo, tinha quando ele escreveu uma carta, não sei se era Filipense, que ele falava que as prisões deles estavam incentivando aquelas pessoas daquela cidade ali para estar buscando mais e mais. Ele dizia que as prisões dele estavam dando ousadia para os demais. Mas como que está dando ousadia? Fala assim, se Paulo está preso porque pregou, por que eu vou ter mais ousadia para pregar se eu também vou parar lá? Porque eles não observavam, amado, as circunstâncias. O problema da cristandade atual é que observa as circunstâncias. Qual é a visão do cristão? 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, circunstâncias, mas para as que não se veem, porque elas são eternas. Eternas. Então nós devemos observar não a circunstância, mas o fundamento eterno que Deus colocou em nosso espírito. É isso que nós devemos colocar em pauta. Por exemplo, Daniel na Babilônia, as parteiras do Egito, lembra? O decreto de Faraó é: mata todas as crianças. Mas elas falaram: eu não vou matar a criança. Eu não vou matar a criança. E não mataram. Então elas desobedeceram a autoridade por uma autoridade maior, que é Deus, né? Então nós devemos ter esse fundamento. Foi o que Pedro disse: importa mais obedecer a Deus do que aos homens, que é Atos 5, 29. E sobretudo termos equilíbrio espiritual e emocional. Por quê? No versículo 2 ele falou: não promovam calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Amado, no tempo de hoje, muitas pessoas não têm equilíbrio emocional. Não tem equilíbrio emocional. Não guarda a língua. Não controla o temperamento. Sai queimando todo mundo, sai matando todo mundo descontroladamente. Não tem equilíbrio emocional para nada. E eu tenho uma leve impressão qual seja o motivo disso. Primeira coisa, movidos pela ansiedade, é o mal do século. A ansiedade, né, é o mal do século. Todo mundo ansioso, nervoso, inquieto. E qual é o antídoto para a ansiedade biblicamente? Alguém chuta? Tem um texto bíblico para isso. Mateus capítulo 6, não andei ansioso. Também. Aí o final de Mateus capítulo 6. O final não, o final é 35. É 34. O antefinal é 33. A chave do capítulo. Mas primeiro, buscai o... E como que eu busco o reino de Deus? Vários meios. Mas o mecanismo pertinente, central, nevrálgico, que a gente não deve abandonar: a oração. Filipenses 4:6. Não estejais inquieto, ansioso por qualquer coisa. Antes, todas as vossas inquietações são conhecidas diante dele pela oração e súplica. Então, por que a ansiedade no cristão? Porque não ora. Porque não tem contato com a natureza divina. Que não confia na ação soberana de Deus.
não nutre uma vida de oração constante. Com isso, desequilíbrio emocional. Sai reclamando de tudo de todos. Ao invés de ter adoração, tem murmuração. Ao invés de adorar, murmura, reclama. Então nós devemos, amados, sermos equilibrados espiritualmente e emocionalmente. É o que Paulo está ensinando aqui no versículo 2. Voltemos aqui agora no versículo 3 até o 6. Diz: porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis, odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestados a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de uma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amados, isso aqui para mim é magnífico. Isso aqui para mim é fantástico. Aqui está um dos conteúdos teológicos mais densos da graça. Porque está dizendo aqui, amado, nessa versão aqui, que Ele manifestou essa salvação não por obra justa de ninguém. Não que ninguém tinha feito algum ato de justiça, mas foi um ato voluntário, unilateral da parte de Deus por meio do seu Filho, nos renovar, nos salvar, nos regenerar, como está escrito aqui, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala: nós também antigamente era assim. Como? Como os ímpios. Fala mal de todo mundo, xinga todo mundo, ninguém presta, todo mundo é ruim, todo mundo é pilantra, odeia um, odeia outro. Fala, passa por fulano e fala: meu espírito não vai ciclando. É isso aqui. Meu santo não vai ciclando. Meu santo não vai ciclando. Mas por quê? Sei lá. Não tem razão. Santo é esse. Sei lá que santo é esse, né? Você já viu crente falar isso? Ah, que isso. Tem. Então ele está dizendo que nós, antes da graça, éramos assim. Éramos insensatos, desobedientes, vivíamos iludidos, tínhamos gato net, não pagávamos conta de luz, odiava todo mundo, trocava soco, brigava, caluniava, traía, mentia, adulterava, tinha inveja, tinha tudo, amado, de desgraça. E o amor de Deus foi derramado sobre nós, sem que a gente tivesse feito nada para isso. Ontem lá no centro de recuperação, aí teve um momento que eu estava pregando na hora da mensagem lá, falando dessa graça do Senhor, da misericórdia dele, e eu falando com aquele rapaz lá, que o maravilhoso disso tudo é que o Senhor, falando, dando exemplo da minha vida, falando com eles, o Senhor me resgatou, mas não foi depois que eu ficou melhorzinho, fiquei assim, entre aspas, mas foi lá atrás do pecado, aí trazendo para a realidade deles também naquele momento ali, porque essa graça do Senhor, ela alcançou, quando começou a ler esse texto aqui no começo, eu já lembrei de lá, eu falei, já é um texto bom para poder falar no momento ali, mas mostrando que o Senhor nos resgatou lá atrás ainda no pecado. Lá atrás desse jeito. Não foi depois de renovado, não, tipo assim, agora não, Jorge, agora eu quero você. Agora você tá bom, agora né? você tá legalzinho, agora você pode vir para mim, não. Foi lá atrás no pecado ainda. Aí falando para eles também, dando esse exemplo. Então, amado, esse texto aqui, primeiro, mostra a obra de Deus por meio de Cristo Jesus, mas o aperfeiçoamento dela realizada pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos moldando, amado, lapidando, ajustando, tirando carrapicho, impureza, mazela, maledicência, mentira. Quando a gente erra, o Espírito Santo fala: por que tu fez isso? Não é assim. Se arrepende, pede perdão, ora a Deus, vai na pessoa. Então é o Espírito Santo que faz essa obra. Estava lá. Não estava não, mano. Estava lá não. Mas é o Espírito Santo que faz essa obra.
essa obra regeneradora, transformadora, violenta, abrupta, que vai lapidando um monstro e transformando em alguém gracioso, transforma um perseguidor agora a ser perseguido. Essa graça, essa graça. Porque antes nós não éramos assim. Antes nós éramos perversos, pecadores, malignos, indignos, mentirosos. Mas foi dessa maneira que Ele nos amou. Amado, o ser humano talvez mais justo da terra, mais justo, ele ainda é pecador. Ele ainda é pecador. Por exemplo, a filha de Billy Graham, olha que frase que essa menina falou do seu pai. Logicamente, pode ser lavado pelo Espírito Santo. Depois alguém me ajuda aí lendo Efésios capítulo 2. Está comigo. Amém. Olha o que essa menina falou do seu pai Billy Graham. Ela falou: eu só acredito que meu pai é pecador porque a Bíblia diz, senão eu não acreditaria. O que ela quis dizer com a frase? Que a transformação de Billy Graham, seu pai, era tão grande, tão abrupta, o nível de santidade que Billy Graham ascendeu foi tão alto que ela falou assim: meu pai já está vivendo o céu na terra. Esse homem, quase que ela queria dizer, já é glorificado. Eu só acredito que ele é pecador porque a Bíblia diz, senão não acreditaria. Ou seja, a intimidade que Billy Graham atingiu com Deus fez com que o testemunho dele, amado, Billy Graham, ele foi o único, talvez até hoje, o único a morrer com honras presidenciais, não sendo presidente, na história dos Estados Unidos. Na história dos Estados Unidos. Quando ele foi encontrar com o presidente dos Estados Unidos na época, que me foge o nome, eles investigaram a vida de Billy Graham do fim da cabeça à unha. Não encontraram uma fagulha. Não é possível. Esse cara deve ter ver o tio da bala, a dona do lanche. Esse cara deve ter algum erro, uma mazela. Mas nada da vida de Billy Graham. Aí perguntaram para ele: Billy Graham, o FBI investigou a sua vida do alto da cabeça à planta do pé. Você não erra, você não tem pecado, você não tem crime, mazela. Ele falou: eu sou o pior dos pecadores. Mas onde está o seu pecado? Ele falou: eu luto contra ele todos os dias. E eu os venço pela graça de Deus. Então isso é magnífico. Isso fala da obra do Espírito Santo. Por gentileza, Efésios 2. Do primeiro ali? Do primeiro. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Para mostrar nos céus, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha isso aí. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as obras, para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então note que no 9 ele diz que nós não somos salvos por causa das obras, mas somos salvos para as boas obras. A salvação nos leva a um destino. E qual o destino? A vivermos praticando boas obras. A que Deus já destinou desde a eternidade para quem Ele havia de salvar. Então, no início ele fala que nós éramos filhos da ira.
andando, praticando o desejo da carne, fazendo a vontade da carne. Diego, ele pegou certa feita uma mensagem aqui, e ele leu um texto que ele me saudou e eu nunca mais esqueci, de Romanos capítulo 8, você lembra, Diego? Você pregou essa mensagem, que diz ali em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, versículo 8, talvez seja, que os que estão na carne não pode agradar a Deus. Como quem diz? Por isso que eu disse, a pessoa mais justa da terra, se ela está sem Deus, ela desobedece a Deus, ela não agrada a Deus, Deus não sorri com ela. Como é que pode isso? Então, quem está no Espírito vive uma novidade de vida que Deus fica satisfeito com ela, porque Deus já destinou essa obra, essa vida para essa pessoa antes que ela viesse se converter. O propósito de vida dessa pessoa já estava estabelecido por Deus, e ela se submete a esse propósito de vida sem peso, porque a Bíblia diz o quê? Se eu não me engano, 1 João 5, que os mandamentos de Deus não são penosos. Estava escondido lá. Estava escondido lá, mano? Ah, mas não estava em espírito, em oração. Em oração estava, isso eu garanto. Em oração, de espírito eu estava. Glória a Deus, glória a Jesus. E com isso, amado, quando Deus nos resgata, nos salva, nos redime, geralmente é assim, a gente quer trazer todo mundo para Jesus, sim ou não? Oxe, a vontade de dar um armlock logo, vem para Jesus, sai, caminho do diabo, miserável, sai daí, praga. Quer trazer de qualquer maneira, mas não é assim, porque Deus, ele teve paciência para conosco, generosidade para conosco, longanimidade para conosco. Amado, o que Deus teve de paciência com a gente não está no gibi não, gente. Não está no gibi não. Imagina a gente se desviando dos propósitos de Deus dia após dia. Deus fala, parece que cada vez mais ele está longe do meu propósito, mas eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. E já já ele vem. E quando ele nos traz, esse sentimento de Deus também deve brotar em nós. Filipenses fala o quê? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Amado, na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Era uma palavra de graça para levar a eles a um estágio de reflexão e falar, não, eu devo mudar. Então o que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que nós somos alcançados por Deus, nós também devemos ter paciência para com aqueles que estão distantes de Deus. Viver uma vida de oração e de fundamentação pautada na palavra, para que nós possamos trazer essa pessoa com mansidão, com paciência, com equidade, com graça. Por exemplo, aqui, deixa eu ler esse texto aqui, a gente dá sequência em Tito, a partir do 7. 2 Timóteo 2, 24 em diante diz, ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente, deveis saber corrigir com mansidão aos que se te opõem, na expectativa, olha, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retorne ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, na tradução fala, dos laços do diabo, que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Então, amado, quando nós somos alcançados por Deus, nós devemos também ter paciência, longanimidade, mansidão. E paciência é o suficiente para instruir. E quem leva ao arrependimento é Deus, amado. É Deus que convence. É Deus que traz essa pessoa para Ele. É Ele, não é a gente. Amado. A gente fala, não, já evangelizei, já fiz, já aconteci, já falei, já mostrei, mas fulano não quer ver. Sim. Sim. Quando Deus achar de abrir a visão, Ele vai abrir. Mano. Quando Deus se irmar de chamar o morto da vida, o morto vai ter que levantar. Aleluia. Glória a Deus. João 5, 24 em diante vai falar, chegará o tempo, o texto diz assim, a hora vem, agora é, em que os mortos ouvirão a minha voz,
e aquele que ouvir viverá. Então, quando a voz do Todo-Poderoso ecoar, ossos secos têm que ter vida, amado. Ossos secos vão ouvir, vão se levantar e vão obedecer a palavra de Deus. Aleluia. E a gente tem que ter paciência para isso. Vamos dar continuidade. Versículo 7 em diante, até o 11. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito. Quero que proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem, olha isso, na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias, discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida e vive na prática do pecado, por si mesma está condenada. Então aqui é uma doutrina que talvez não é muito falada nem ensinada. Qual? A doutrina da excomunhão. Ele falou, ele procedeu para que nós, na esperança de ter uma vida eterna e tendo o reconhecimento da herança que nós temos, venhamos viver de maneira digna, empenhando-se na prática de boas obras. O que é isso? Amado, tudo que nós fazemos para Deus, nós podemos fazer melhor ainda. Então ele está dizendo que nós podemos melhorar na nossa conduta, na nossa oração, na nossa leitura, no nosso viver diário, como marido, como funcionário, como patrão, em todas as instâncias. Empenhando-se na prática de boas obras, para que Deus seja glorificado, e com isso chamar outros, que estão na fé, mas não vivem dessa maneira. Estão na fé, mas a prática das boas obras está arrefecendo cada vez mais, esfriando cada vez mais, engessando-se cada vez mais. Então ele fala, traga-o, repreenda uma primeira vez, uma segunda vez, e depois, se repreender novamente, ela não aceitar, ele diz, rejeitam, deixam, porque tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. A gente evangelizando lá, o que aquele rapaz lá falou conosco lá? Lembra da bicicletinha? Um senhor estava fumando cigarro? Eu lembro dele conversando, mas ele falando da maldade falou da maldade do mundo. Primeiro eu fui dar o panfleto, ele falou assim, não, sou servo do Senhor também, com um cigarro na mão. Já falou que era. Fazendo fumacinha, eu sou servo do Senhor também. Agora. Ô servo do Senhor, fazendo fumacinha. Que ele precisava se libertar. Eu não estou precisando me libertar. Eu falei, tudo bem, eu entendo isso. Já falei aqui, amado, vou dar meu testemunho quando o Senhor dá a direção da minha conversão. Eu lutei muito tempo contra a pornografia, mano. Estando na fé. Eu sei que o processo de libertação é difícil. Então eu entendi ele. Mas aí ele vai falando e você vê que a pessoa tem conhecimento. Que a pessoa tem fundamento bíblico. Não é um novo na fé. É alguém que possivelmente já era cristão, se desviou, entrou de novo, saiu, está de novo e está com o pecado na carne ainda vivendo. Agora, que Deus é esse que não promove libertação? Que a Escritura diz, e conhecereis a verdade, o que ela faz? Ué, está entendendo? Então a Escritura, ela tem o poder de libertar, ela tem esse impacto, mas ela entra em culminância com a nossa luta, com a nossa prática, com o nosso esforço, mano. Está entendendo? Diga-me. Eu fui espumante. É terrível você tentar largar o cigarro. Deve ser Eu violento. entrei para a igreja, eu não aceitava Jesus, eu sentava, fiquei lá bastante tempo.
E eu não levantava a mão com vergonha de ver alguém vendo eu comprar cigarro, né? Porque eu já tinha sido cristã. Eu não conseguia me libertar. Aí eu ficava assim, ó, não vou comprar mais. Eu usava caldo, não vou comprar mais. Eu fazia unha para fora para poder bancar o meu vício. Era uma carteira por dia. Aí eu falava, não vou comprar mais. Aí me dava um mal terrível, dor de cabeça, de tudo que você pode imaginar. Não queria comer, eu queria fumar o bendito cigarro. E aí é aquela luta. Uma luta. É uma luta terrível. Aí eu peguei, botei a minha causa na mão de Deus. Aí um dia uma pessoa, minha irmã Cristiane e outras pessoas falaram, Grace, mas tenta fedendo cigarro, ela era um bebê. Aí eu peguei e falei assim, não, eu lavo a boca, escovo, lavo a mão, passo, não tá. Aí eu fui e falei para Deus, poxa Deus, minha filha é um bebê e por causa do meu pecado, eu fumando, eu estou passando para ela, né? E aí eu fui, me quebrantei diante de Deus, vi uma inocente, né? Fumando junto comigo, né? E Deus teve misericórdia, daí daquele dia eu pedi a Deus, chorei, e aí Deus me libertou. Mas foi triste. Durante muito tempo, os outros passavam assim, vinha aquele cheirinho de cigarro, vinha à vontade. Bebiam café, vinha à vontade. Irmão, é luta. É luta. É muita mesmo, é muita. Tem uma frase também de Martinho Lutero, que ele fala assim, eu pensei que o velho Adão tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Martinho Lutero escreveu isso. O que ele quis dizer com essa frase? Que ele achou que ele recebeu a Cristo, estou livre do pecado. Eu quero essa doutrina universalista que ensina. Estou livre, não vou mais pecar, não vou ter mais o desejo, a sensação. Amado, enquanto a gente estiver aqui, não vive em santidade não, para ver se o pecado já... Agora eu tenho nojo, não posso nem sentir o cheiro. Sim, tá entendendo? Então Martinho Lutero está falando isso. Eu pensei que o velho Adão tinha morrido nas águas do batismo, eu descobri que o miserável sabe nadar. Mergulhador, o que ele quer dizer? Do nada ele pode brotar. Se a gente não enclausurar ele, amado, é uma luta. A Bíblia diz que é uma luta da carne contra o espírito. A carne quer fazer uma coisa, o espírito ordena outra. Então é necessário uma luta, uma resistência e uma renúncia. Renúncia. Então, esse empenho da prática das boas obras, muito cristão fala assim, mas o que é prática? O que é obra? O que é isso? A palavra aqui, obra aqui, que ele diz, empenhe-se na prática de boas obras, a palavra grega quer dizer trabalhar, negócio, serviço, aquilo que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete de fazer, empreendimento, tarefa, qualquer produto, qualquer coisa efetuada pela mão, arte, indústria, mente, a atuação, algo feito, ideia de trabalho enfatizada em oposição àquilo que ao menos que trabalha. O que é isso? Quando alguém se envolve com as obras de Deus, se compromete com as obras de Deus, ele vai viver as obras de Deus. Por exemplo, eu sou um barbeiro, eu corto cabelo. Quando eu entro na minha barbearia, já tem mecanismos normais que eu faço todos os dias. Por quê? Porque eu me empenho naquilo dali. Eu faço aquilo dali todos os dias. Diego corta a carne. No início, talvez ele cortou o dedo algumas vezes, e corte ainda, invariavelmente, por uma distração, uma falta de atenção, uma pressa. Eu posso errar também no cabelo? Sim. Mas não errei porque eu quis. Porque o tanto que eu faço no meu cotidiano é para melhorar, para aperfeiçoar e executar a minha função pela qual fui chamado a ser um servo de Deus. O servo de Deus foi chamado para obedecer a Deus, comprometer-se com Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, executar para Deus. Então, quando a gente está movido, como diz aqui, pela mente e praticar nas ações, a graça nos auxilia. A graça nos auxilia. O Espírito nos guia. Por isso, amado, que servir a Deus, a gente deve calcular os custos.
Cristo, certa vez, ele falou sobre isso. Cristo, ele deixou todo mundo que o seguiu ciente, minimamente, do que é de fato ser um cristão. Leiamos Lucas 14, 25. E eu já estou entrando aqui na minha conclusão. Alguém pode me ajudar nessa leitura? 14. Lucas 14, 25 e diante. Para ser mais preciso, até o 35. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa, um dos príncipes dos fariseus, para comer, para com ele o estavam espiando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Isso, hidrópico. Lucas 14, 25. É isso que você lembra? Do 1. Lucas 14, versículo 25. Ah, tá. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não os podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, contra 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo, lance-o fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Jesus era tranquilo pregando. Imagina. Hein, Levi? Olha só, ele está andando, e a Bíblia diz que tem uma multidão. Historiadores dizem que aproximadamente 25.000 pessoas. Quando ele vê essa torcida do Flamengo vindo atrás dele, o que é isso aqui? Não, peraí, a Bíblia diz que ele volta para trás. Ele olha para a multidão e começa a mandar, meu irmão. E vai falando. Olha só, fala o seguinte: quem ainda não renunciar, desagradar a pai, a mãe, irmão, filha e até a sua própria vida, sua carne, não pode ser meu discípulo. Mas que é isso, Jesus? Não pode ser meu discípulo. Porque qual rei que sai para guerrear contra outro rei que tem 20.000 e tendo 20.000, ele não vai ali perceber que não dá? Ou alguém que está construindo uma casa, ele não faz cálculo, não faz orçamento, não vê ali um recurso mais adequado às finanças que tem, para ver se consegue terminar a sua obra. Porque se ele não terminar, as pessoas vão passar e vão falar: aí começou e agora não termina. Como é que está essa casa aí, uma favela? Então ele está falando: assim é todo aquele que quer me seguir e não vai carregar a sua cruz. Ou seja, ele está falando: calcula os custos para me seguir. Porque aquele que quer me seguir tem que levar a sua cruz. Cruz é instrumento de tortura, mano, de morte, de escândalo. Só que as pessoas estavam seguindo a Jesus por status e não estavam calculando os custos.
Hoje até Neymar fala que é cristão, amado. E não sei se é a mesma coisa assim. Mas entra no contexto de quando a gente já vai falar para a pessoa falar assim, ó, fulano não é crente, mas Bertano não é crente não. Está dentro da igreja ainda, mas não é crente não. Entra nisso também da pessoa entrar no evangelho, mas não cumprir como está falando aqui na palavra. Entra. E aí fica envergonhando o nome do Senhor. Aí pior, começa a entrar também em questões da lei que não levam a lugar nenhum, genealogias, circunstâncias teológicas que não têm fundamento. A terra é redonda ou é plana? Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Está entendendo? A gente é descendente de quem? A gente veio do macaco ou de Deus? Ele fala, ó, esse tipo de gente adverte-o uma primeira ou uma segunda vez. Se não aceitar, mano, rejeite, porque o tal já está pervertido e peca. É a pessoa que se afasta da fé, se afasta do evangelho, aí vai um diabo, um obreiro, um irmão, uma esposa, vai lá, quer trazer para a fé. A pessoa não aceita. Tudo bem. Vai uma outra, testemunha, tudo bem, é o que Mateus 18 fala. Mateus 18, a partir do 15. A gente lembra do 20. Que a Bíblia fala o quê? Onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou. Mas o texto ali, Jesus está tratando de excomunhão, mano. De como tratar um irmão em pecado. Aí ele fala, se tiver dois ou mais, ou seja, uma testemunha, que foi atrás do irmão, para tirar o irmão do pecado, da falha, e ele não aceitou, considere como publicano e pecador. E aquilo que vocês ligaram na terra, está ligado no céu. O que vocês desligaram na terra, também é desligado no céu. O que ele está falando? Se esse irmão não aceitou a repreensão, ele está desligado do corpo de Cristo. E onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, aí eu estou. Deus está falando, eu sou a testemunha de que essa pessoa não quer se arrepender. É disso que o texto fala. Considerar essa pessoa como alguém que não quer servir a Deus, não quer obedecer a Deus, quer ficar no corpo de Cristo, meu diabo, mas quer viver da sua maneira. Quer viver como um diabo. Serve a Deus vivendo como um demônio. Entendendo? Então, é disso que o apóstolo está tratando. As recomendações finais, a partir do 12 até o 15. Lembrou de Judas, meu pastor? Oi? Lembrou de Judas, né? Lembrou de Judas. Estava no meio deles, com o comportamento do diabo. Jesus falou, um de vós é o diabo. Ou seja, estava ali, glória a Deus, aleluia, mas o seu comportamento era diferenciado. Olha a oportunidade, ele falou isso, ele sabendo já, a Bíblia fala o quê? Aquele que confessa e abandona a alcança do Senhor. Amado, se Judas confessa ali, abandona o pecado de roubar, de ser sete, Jesus perdoaria ele, amado. E creio pela fé que Jesus continuaria deixando ele como responsável das finanças do ministério de Cristo. Por quê? Porque naquilo que ele caía, ele tinha que continuar sendo testado, para ver se de fato foi liberto. Mas quando Cristo fala isso, ele continua aqui, ó, quietinho, e não muda, não transforma. Pagou o preço. Versículo 12, amado, até o 15, para a gente terminar. Quando eu te enviar Artemas e Tíquico, vem depressa ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. Empenha-te diligentemente e providencia tudo o que for necessário, para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em leis, e Apolo, os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas, e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo te saúdam. Tu, pois, saúda também a todos quantos nos amam na fé. Graça seja com todos vós. Amém. Tratando aqui, Paulo está dizendo a Tito, para tratar da melhor maneira possível os que trabalhavam na obra com ele, na obra missionária, para que nada faltasse, para que eles estivessem concentrados nos trabalhos deles, porque eles se empenhavam
nas escrituras, no evangelismo. Tanto que ele fala aqui de Zenas, especialista na lei. Apolo, a Bíblia diz que Apolo era poderoso na palavra, varão eloquente, poderoso em ensinar. Então ele fala, olha só, empenha-te diligentemente a providenciar tudo que for necessário na viagem deles, para que eles possam chegar aqui tranquilos, plenos e satisfeitos, porque todos nós aqui, os que amamos na fé, saúda cada um dos irmãos. Ele está falando daquele encontro maravilhoso de alguém que vai para servir, para evangelizar, para pregar, e isso é magnífico. Vou deixar aqui a guisa de referência, Colossenses 4, do 7 a 18. Paulo liga muito isso daí. Que ele fala, Lucas, o médico, meu amado, e ele fala, a Demas. Porque ele diz, mas Demas me abandonou, amando o presente certo. Mas os que permaneceram comigo, ele fala, traze Marcos, que é muito útil ao ministério. Lucas também é um médico. Paulo tinha que ter médico, porque que apanhava, que tomava de chicote, pedrada, tinha que ter um médico na comissão, mano. Tinha que ter um enfermeiro, né, mano? A maioria é o médico do nosso pastor, né? Para que suprisse tudo que fora necessário na viagem, na conduta, no comportamento daqueles que fazem parte do reino de Deus. Amém, irmãos? Concluímos aqui? Podemos ficar de pé? Deixei de falar alguma coisa? Aqui um texto importante também, eu não citei, mas deixa aí registrado, Tiago 2,14 até o 26, que fala da fé e da obra. Que a fé e a obra não. A fé abstrata, obra concreta. A fé só se torna prática quando a gente traz ela à tona, quando a gente traz ela à evidência, quando a gente pratica. Exemplo, os espias chegaram em Jericó e falaram para Raabe, a gente vai entrar aqui e vai destruir tudo. Se você fechar com a gente, você e os seus vão ser destruídos. Mas se você não fechar, vai todo mundo. Ela, não, eu vou guardar os meus e vou deixar uma fita na janela em sinal. Quando vocês chegarem, lá vai estar a minha família e eu. E eu vou fazer silêncio, vocês podem entrar e fazer o que vocês devem fazer. Ela creu naquilo que ela ouviu dos espias. E ela praticou aquilo que ela ouviu. A questão é que muita gente ouve a palavra, a fé, e não vive a fé. Então a fé sem obras, ela é morta. Alguém que diz que serve a Deus, mas não consegue viver o que está escrito, a obra dele está morta. A fé dele está morta. Amém, amados? Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.